Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver como fazer equivalência de taxa de juros, ou seja, converter a taxa de juros de uma unidade de tempo para outra, usando o Excel, mais especificamente com a função taxa do Excel. O Excel não tem uma função bem clara na sua implementação como fazer essa conversão de taxa de juros. Existe uma chamada taxa juro, ou em inglês RRI, ou RRI, que supostamente faz isso, mas eu não curto muito ela porque ela não segue o padrão das outras funções que a gente usa em matemática financeira, como VP, VF, a própria função taxa, a função PGTO e os equivalentes em inglês. Na verdade, usar a função taxa ou a taxa juros vai dar no mesmo resultado, só que a função taxa é algo muito mais transparente e claro do que ela. Mas, gosto do freguês, cada um tem que achar o seu caminho. Inclusive a gente tem um outro vídeo sobre equivalência de taxas, onde a gente discute a fórmula, a gente deriva e discute a fórmula para fazer a equivalência de taxas. Então, para quem quiser entender melhor o mecanismo, está lá, ou usa a função taxa do Excel, que é a que a gente vai estudar aqui. Tá ok? Então a gente vai primeiro entender como ela funciona e aí vamos aplicar um pouco com alguns exemplos. Então vamos lá para o papel? Então aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender o que é a função taxa. Então, estou lá no Excel, vou digitar igual taxa, e aí vai ter um monte de parâmetros que a gente já vai abordá-los. E primeiro assim, o que vai nos retornar a função taxa? Ela faz o seguinte, ela entrega para a gente a taxa de juros que está implícita, ou seja, que está escondida dentro de um fluxo de caixa. Então, mais especificamente, como que é o fluxo de caixa que ela enxerga? A função taxa, ela enxerga um fluxo de caixa aqui que você tem na data zero, onde você vai digitar aqui um valor presente, tá ok? No caso, como a flechinha está para baixo, você vai digitar com o sinal negativo. Aí passa uma certa quantidade de tempo aqui, então você tem aqui o tempo, tá ok? E nessa unidade de tempo aqui, ó, você tem aqui um determinado vencimento. Então tem uma data de vencimento aqui, que a gente costuma chamar de N, ou o Excel costuma chamar de NPER, número de períodos, ou number of periods, se for em inglês. E nesse N você vai ter um montante ou um valor futuro, que é aí com sinal positivo. A função do Excel, a taxa, assim como as funções VP, VF, PGTO, NPER, elas usam a seguinte convenção: eu tenho que colocar um fluxo negativo na entrada e um fluxo positivo na saída ou no vencimento, ou na data daqui do montante. Tem que sempre ter uma inversão de sinal, ou fazer o contrário. Coloca um fluxo positivo no valor presente, mas aí tem que pôr um fluxo negativo no valor futuro. Sempre tem que ter, ó pessoal, uma inversão de sinais aí. Se você não colocar uma inversão de sinal, ele não vai conseguir calcular, tá? E aí ele dá aquele erro #num. Então, se deu esse erro, se deu tradicional assim, deu ruim, é porque justamente, ó, um dos sinais aqui está assim, ou está todo positivo ou tudo negativo, e aí ele não consegue calcular o retorno, tá? Uma coisa é o seguinte, dessa função aqui, ela em nenhum momento pergunta qual que é a unidade de tempo aqui, tanto que eu não coloquei, ó, coloquei tempo, mas ele não coloca, o Excel ele não pergunta, são dias, são anos, são meses. Ele não pergunta nada sobre unidade de tempo, são trimestres, ele não quer saber. Por quê? Ele sempre vai te entregar a taxa
tá certo? Na cabeça dele é o seguinte, olha, quem controla o tempo, ou quem sabe qual é a unidade de tempo é o usuário. E a taxa, ela vai ser em função da unidade de tempo que você está designando aqui nesse N. Então, se o seu N aqui, se o número de períodos que você colocou na função for anos, a taxa que ele vai te entregar é uma taxa ao ano. Se o número de períodos for dias, ele vai entregar uma taxa que é ao dia. Ah, mas ele sabe que é ao dia? Não, e não precisa saber. Na verdade, na matemática, como isso é resolvido, a taxa sai na unidade de tempo, na mesma unidade de tempo que foi fornecida. Por isso o Excel, ele não se preocupa e não pergunta a unidade de tempo. Tá ok? Então, isso daqui é muito importante. Vou colocar aqui, até uma ressalva aqui, que ele segue a unidade de tempo do período fornecido. Isso quer dizer justamente, forneceu uma quantidade de meses, ele nem precisa perguntar, ele vai calcular a taxa seguindo a fórmula e vai ser uma taxa ao mês, tá? Então isso é uma coisa que você tem que estar atento na hora de usar e até para fazer o bom uso da função taxa, tá ok? Muito bem, e aí vamos entrar aqui como ele calcula, como que usa a função taxa. Então vamos lá, vou colocar aqui, vou escrever aqui a função taxa, deixa eu ver aqui tá bom. Então, vou colocar aqui, igual taxa. Então aqui, abre parênteses. O primeiro parâmetro da função taxa, primeiro uma coisa, quando vocês estão usando Excel, ele já dá umas dicas, tá? O dos parâmetros aqui, ele já coloca uma linhazinha embaixo dizendo quais são os parâmetros. Então não precisa decorar. Além do mais, tem o inserir, o inserir função, que também abre uma janelinha que te dá os parâmetros. Mas vamos lá, o primeiro parâmetro aqui é o período, tá certo? Esse período eu vou guardar para o final, então eu vou colocar aqui um espaço aqui, ponto e vírgula. O segundo parâmetro aqui é o parâmetro da parcela, dos pagamentos intermediários. Sabe aquela coisa, vou comprar um carro em 12 vezes, vou comprar uma camisa em 4 vezes, vou comprar um tênis em 8 vezes, vou comprar um celular em 24 vezes, em 24 parcelas. Então essas parcelas é que você digita aqui. Isso daqui nem toda situação tem. Então, no uso que nós vamos fazer para equivalência de taxas, a gente não tem parcelas intermediárias, tá ok? A gente só tem o quê? O valor presente e o valor futuro. Então, não tem nada no PGTO. E aqui das duas, uma. Ou você deixa em branco, então você já digita na sequência outro ponto e vírgula, isso funciona. Ou que alguém quiser, se alguém quiser, pode colocar o valor zero aqui. Só não preenche com alguma coisa, algum valor diferente de zero. Então aqui você pode deixar vazio ou zero, como você quiser. Digita zero ou deixa vazio. O que deixar vazio? Digita o primeiro ponto e vírgula, digita o segundo. E aí nós vamos para o próximo parâmetro. O próximo parâmetro é o valor presente, tá ok? E aí é o seguinte, nesse valor presente, a gente vai fazer o seguinte, e aí começa o truquezinho para fazer a equivalência de taxas. Para calcular a taxa de juros, vamos dizer o seguinte, eu quero uma taxa de juros ao dia, tá certo? Então eu tenho uma taxa ao mês e eu quero calcular a taxa ao dia, tá? Então, por exemplo, eu tenho a taxa Selic, que agora está 11,25% ao ano, eu quero transformar a taxa Selic em taxa ao dia. Até porque as contas feitas com a taxa Selic, apesar de ela ser divulgada ou expressa ao ano, ela é uma taxa ao dia, tá certo? Então a gente pega a taxa ao ano e converte para a taxa ao dia. Então o truque é o seguinte,
Para usar, calcular a taxa de juros implícita, tá ok? E a taxa implícita aqui, eu estou querendo, no caso, quero uma taxa aqui, ó, ao dia. Então, só para registrar aqui, ó, essa aqui é a taxa que a gente está querendo. Eu quero uma taxa ao dia, tá certo? Eu tenho uma taxa, essa é a taxa que eu quero, ó. Vou até escrever aqui, ó. Essa é a taxa que desejo, taxa que quero. Tá ok? Muito bem. O truque é o seguinte, eu venho aqui, eu preciso criar um fluxo de caixa, porque ele vai calcular a taxa de juros num fluxo de caixa. O truque que eu vou fazer é o seguinte, eu uso um VP igual a 1, lembrando, VP é como se fosse o nosso capital, tá ok? Então aqui, ó, só que eu tenho que seguir o padrão do Excel. Vou colocar um VP aqui, ele é menos 1, tá ok? Então menos 1. E o VF eu vou usar da seguinte maneira. Ó, se esse é o capital, o VF é o que a gente também chama de montante. E o VF vai ser igual se é um montante, vamos fazer aqui, ó, um rascunho, ó. Montante é igual ao capital mais os juros. Beleza? Então, e aí eu posso escrever que o montante é o capital mais. Como é um período só, o que eu faço? Os juros, então esse juros aqui vai ser o capital vezes a taxa de juros. Só que a taxa de juros que eu tenho, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, a taxa de juros. Então eu vou colocar assim, por exemplo, taxa de juros ao ano. Taxa de juros ao ano é a taxa que eu tenho. Então, feito isso daqui, ó, eu já posso escrever aqui o montante, ó. Se eu já tenho o capital, que no caso eu defini como 1, o meu montante vai ser o quê? 1 mais 1 vezes a taxa. Só que como qualquer número multiplicado pela taxa é a própria taxa. Então é taxa ao ano. Então eu posso escrever aqui, ó, esse meu valor futuro como 1 mais a taxa ao ano. Aí é o seguinte, Ricardo, eu tenho que usar obrigatoriamente 1 no VP? Não. Você pode usar 1000, 100, 578, 2.728.136, pode usar o número que você quiser. Só que aí é o seguinte, o legal do truquezinho é que nesse truquezinho, o valor futuro, quando eu uso 1 de VP, o valor futuro fica simples, é 1 mais a taxa, não precisa fazer muita conta. Se você colocar 578, aqui o valor futuro não é 578 mais a taxa, é o quê? 578, ó, o valor futuro é montante, então é o capital mais juros, então é 578 mais 578 vezes a taxa. Então já dá mais trabalho, já fica mais cansativo, maior esforço. A ideia é você usar a função aqui de um jeito mais tranquilo, mais fácil. Então aqui eu tenho o VP, que é menos 1, esse é o que a gente vai usar. Nesse truque para fazer equivalência de taxas é sempre menos 1, tá? Isso para facilitar. De novo, quero usar menos 578. Beleza, só que aí tem que pegar e calcular o montante, que vai ser 578 mais 578 vezes a taxa. E de novo, eu posso usar o valor futuro aqui, 1 mais a taxa. Se usar VP igual a 1, o valor futuro que a gente vai colocar aqui fica fácil. Então o valor futuro, que eu vou colocar aqui, que é o nosso montante, fica sendo 1, tá certo? Mais
a taxa de juros que eu tenho. Então é o I, então no caso aqui do exemplo, mais essa taxa aqui ao ano. Tá joia? Então tá aqui. Muito mais fácil do que ficar fazendo um monte de contas. E aqui, ó, essa é a taxa. Se essa aqui é a taxa que eu quero, essa aqui é a taxa que eu tenho, que já está comigo, eu já conheço. Tá certo? Que eu tenho, que eu conheço. Tá? Ela já foi dada. Afinal, para fazer uma equivalência de taxa, uma das duas taxas você tem que ter, né? Senão não faz sentido. Lembrando que essa taxa aqui, ó, isso aqui é um percentual, tá? Assim como a taxa ao dia também, isso aqui é um percentual. Muito bom. Então tá aqui os parâmetros da função taxa. A função taxa também tem outros parâmetros que aqui a gente não vai precisar. Os outros dois parâmetros que tem, um deles que vem aqui na sequência, ele que é opcional, é para dizer se o fluxo é de início ou final de período. Como aqui o padrão é final de período, eu não preciso indicar nada, tá certo? E eu já estou trabalhando com VF no final do período, então, beleza. E o outro parâmetro na sequência é o chamado estimativa, é dar uma forcinha assim para a função taxa fazer a conta e calcular qual que é a taxa implícita. Como isso aqui é um fluxo simples, uma inversão simples de sinal, não precisa dar essa força, tá, pessoal? Ele calcula muito fácil, muito rapidamente, tá? Acredita em mim. Muito bom. E aí vem para a parte chave aqui do nosso Excel, que é o seguinte, que é a gente saber aqui, ó, e esse é o grande truque, ó, o que a gente coloca nesse primeiro parâmetro, tá ok? Que é o número de períodos, que é o NPER, ou em inglês, Number of Periods. Então, aqui funciona da seguinte maneira, e eu deixo para o final, porque até para pensar muitas vezes fica mais fácil você colocar os outros e deixar por final para colocar esse aqui, tá ok? Aí é o seguinte, eu tenho que pensar da seguinte forma, para colocar isso daqui. Eu sei que essa aqui é a taxa que eu tenho, então é uma taxa ao ano, tá vendo? A Azinho é ao ano, tá? E eu quero uma taxa ao dia, tá ok? Então, uma coisa importante é o seguinte, eu vou pegar aqui e eu vou garantir que tem a mesma quantidade de tempo nos dois lados aqui, tá? Então aqui, ó, como já está o ano, eu já sei a quantidade de tempo, ó. Eu já sei que a quantidade de tempo aqui é 1 ano. Por que é 1 ano? Bom, porque a taxa está ao ano, tá certo? Se a taxa é ao ano, o período aqui é anos. O Excel já pensa dessa maneira. Então aqui é 1 ano. E aí eu tenho que calcular aqui, eu tenho que colocar aqui uma quantidade de tempo equivalente. Ou o que eu vou chamar aqui um prazo equivalente. Então, bom, prazo equivalente, como assim? Um prazo equivalente, no caso, a 1 ano. Ou seja, uma quantidade de tempo equivalente a 1 ano. Mas uma quantidade de tempo, em que unidade de tempo? Bom, aí a resposta está aqui, ó. Eu olho a taxa que eu quero, tá certo? Então, se a taxa que eu quero é ao dia, então aqui, ó, isso aqui é ao dia. Isso quer dizer que aqui eu tenho que colocar um prazo equivalente a 1 ano, só que expresso em dias. Então, de novo, aqui eu tenho que colocar um prazo equivalente a 1 ano. Por que 1 ano? Porque vem a taxa ao ano. Então, o prazo equivalente a 1 ano, tá certo? Só que expresso em dias. Bom, então aí é o seguinte.
sempre que a gente vai trabalhar em matemática financeira, em finanças, no geral, e eu tenho que trabalhar com anos, a primeira pergunta que você tem que fazer para você é o seguinte: quantos dias tem no ano? E essa pergunta pode parecer simples, mas não é. Porque a gente tem ano comercial de 360 dias, a gente tem ano de 365 dias, a gente tem ano que, por exemplo, tem 366 dias, que são os anos bissextos, a gente tem ano contado com dias úteis. Então, por exemplo, se eu usar aqui, por exemplo, ao dia útil, tá ok? Vou usar a convenção da Selic, tá certo? Então, se, por exemplo, se eu quiser saber a taxa Selic ao dia, eu tenho que usar o quê? Um ano de 252 dias úteis. Tá joia? Então, esse é o parâmetro que eu coloco aqui. Tá joia? E sempre o truque é o seguinte, ó, é tranquilo. Vai usar a função taxa, o PGTO aqui não preciso colocar nada, ou se quiser pode colocar um valor zero. O valor presente menos 1, porque eu tenho que gerar um fluxo de caixa. A função taxa calcula a taxa de juros que está dentro de um fluxo com essa cara. Então coloco um valor presente menos 1, porque fica fácil. Se o capital ou valor presente for 1, o valor futuro ou montante é 1 mais a taxa, como a gente viu aqui. E aí, para fazer equivalência, é só olhar a unidade de tempo aqui. Um ano, precisa uma quantidade de períodos aqui equivalente a um ano. Um ano, na base da taxa Selic, que é 252, tá aqui eu coloco 252 dias úteis. Tá joia? Essa taxa aqui, ó, ela é o seguinte, ela vai seguir, ela segue a unidade de tempo que queremos, tá certo? Então, ela vai fornecer a taxa e na hora de interpretar, a gente já sabe que está na unidade de tempo que a gente está querendo. Então, mesmo que a gente fizer errado, o Excel não sabe se a gente está fazendo certo ou errado. Mas se a gente colocar os parâmetros errados, a taxa aqui, por exemplo, se eu estou dizendo aqui que é o número de períodos dias, ele vai dizer que é uma taxa ao dia, tá certo? Ou, na verdade, é a forma que a gente vai interpretar. Tá joia? E aqui, ó, é a taxa que eu tenho na unidade de tempo. Só para reforçar, na unidade de tempo que temos. Tá joia? Muito bem. Um outro jeito disso daqui, que alguns gostam de fazer, eu não sou muito fã disso, mas vou colocar aqui, é o seguinte. Alguns gostam de fazer o seguinte, pegar e escrever isso daqui de uma forma que assim, que quero sobre temos, tenho sobre alguma coisa e tal. Então, uma dica disso daqui, ó, isso daqui você pode escrever da seguinte maneira. Isso daqui é o que eu quero sobre o que eu tenho. Tá ok? Então, um outro jeito de fazer isso daqui, ó, como assim eu quero sobre eu tenho? Então é o seguinte, ó. Então, se eu pegar aqui fazendo no quero sobre tenho, e sempre prazos equivalentes, tá? Muito bom. Eu quero dias úteis. E eu tenho o quê? Eu tenho um ano. Então eu coloco aqui um ano. Eu começo sempre pelo que eu tenho, tá? Em dias úteis. Bom, qual que é a convenção? Se a minha convenção for a da Selic, que é o que eu estou colocando aqui, eu ponho
252 dias úteis. Tá joia? Então isso daqui, ó, é um outro truquezinho aqui que a gente usa. Alguns gostam de pensar ou guardar dessa forma. De novo, gosto do freguês, tá? Então tem gente que não gosta de guardar essas coisas, prefere interpretar. Tem gente que gosta de interpretar. Eu posso pegar justamente esse período, é o quanto de tempo que eu quero sobre o tempo que eu tenho. Então aí eu tenho assim, olha, eu tenho um ano, por que um ano? Porque a taxa é o ano, ó. Também tá tudo ligado aqui, vocês têm que olhar a informação que vocês têm. Então, esse aqui for ao mês, então aqui é um mês, tá certo? E aí não vão ser 252 dias úteis, num mês tem 21 dias úteis. O que são 21 dias úteis? 252 dividido por 12 meses, tá? E se for ao contrário? E se for da taxa ao dia e eu quiser a taxa ao ano? Então, foi me dada a taxa ao dia, eu quero calcular a taxa ao ano. Bom, aí é fácil, é só o seguinte, eu tenho um dia, aliás, eu quero um ano e eu tenho 252 dias, tá joia? Então ficaria 1 sobre 252. Se você tem a taxa ao dia, então você tem 252 dias. O que você quer? Um ano. Então você escreve um ano. Fica 1 sobre 252. É só inverter. Tá joia? Então você tem essa... Com essa forma, você pode usar a função taxa. Tá ok? Essa função taxa aqui. A função taxa juros, ou em inglês RRI, é de forma similar. Tá? Nela você vai ter que fornecer um valor presente, só que ela não segue, eu não gosto da taxa juros, porque ela não segue esse padrão que a gente já está acostumado nas outras funções. Então, ela não considera esse sinal negativo aqui, essa inversão. É esse daqui você tem que informar, então você também tem que informar o VEP e VF, só que na taxa juros não põe, na taxa juro você não põe o sinal negativo. Não tem o PGTO, e aí também você tem que fazer na cabeça as continhas do número de períodos, como a gente viu aqui, tá? Então, eu não, assim, não tem muita utilidade, na minha opinião, a função taxa juros, mas quem quiser fica à vontade, dá uma olhada lá na seção de ajuda do Excel para usar, mas minha recomendação, ó, usa taxa, função taxa, você resolve qualquer situação mais fácil de pensar e fazer as continhas aqui. Tá ok? Então vamos praticar lá no Excel como usa aqui. Então eu vou pular lá para o Excel. Tá aqui, pessoal, estamos no Excel. Então vou colocar aqui ó, uma taxa, colocar aqui uma taxa Selic, tá? Então colocar 11,25%. E aqui eu vou escrever ao ano, tá ok? Então, eu quero saber aqui qual que é a taxa Selic ao dia, tá certo? E ao dia útil, que a Selic é em dias úteis, tá? E como que eu vou fazer essa conta? Aí eu vou usar a função taxa. Então, vou primeiro inserir aqui, ó, clicar no inserir função. Vocês vejam aqui. Então, inserir função. Vou pegar aqui categoria financeira. Vou lá e pego a função taxa. Ó, vocês têm do lado aqui embaixo, ó, taxa e taxa juros. Então, eu vou pegar a taxa, que é a que a gente viu aqui. Então, tá aqui, ó. Ele pergunta o número de períodos. Bom, quero converter de novo de dia ao ano para ao dia, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou deixar por último para preencher o número de períodos. Então, coloco o valor presente menos 1, coloco o valor presente, ou melhor, valor futuro, ou nosso montante, 1 mais. Aí eu clico aqui na taxa Selic. Vocês já estão vendo a prévia aqui, tá joia? O outro
parâmetro é opcional aqui, não preciso informá-lo, tá ok? O PGTO ou parcela ou pagamento também não precisa informar. Quem quiser pode colocar o valor zero, quem não quiser não precisa informar, não precisa. E aí é o seguinte, a minha taxa é ao ano, então eu tenho um ano e eu quero saber em dias úteis. Então a convenção usada para taxa Selic é que um ano tem 252 dias úteis. Então, um ano, o prazo equivalente em dias úteis é 252. Digito 252. Já tem a prévia aqui do resultado. Dou OK aqui, clico em OK. Vou formatar em percentual, aumento o número de casas e está aqui. Essa aqui é a taxa Selic ao dia. Tá ok? Apertei F2 para abrir a célula. Agora eu vou colocar ela aqui embaixo só para a gente ver, tá? Então tá aqui como a gente usou ou calculou a função taxa, tá certo? Com aqueles parâmetros que a gente colocou lá no papel, exatamente igual, tá ok? Então tá aí como a gente fazer uma conversão de taxa. E aí posso fazer o contrário também. Então vou fazer o seguinte, ó, para taxa Selic agora ao mês, tá certo? Então, para fazer a taxa Selic ao mês, depois inserir uma linha aqui, vamos calcular o número de dias no mês, tá certo? Quantos dias úteis tem no mês? Bom, aí eu coloco aqui, ó, tem 252 dias úteis no ano, pela convenção que usa a Selic. Aí, de novo, pessoal, tomem cuidado, porque entendam qual que é a convenção usada no mercado, no título que vocês estão usando. Então, se for 360 dias, aí vocês têm que usar, em vez de 252, 360 dias, tá certo? Se não 365, tem que entender qual é a convenção. Não chutem, tudo tem uma convenção, tem um padrão, entendam o mercado que vocês estão ali. Bom, se tem 252 dias no mês e tem 12 meses num ano, é só pegar esse 252 e dividir por 12. Isso quer dizer que a gente tem 21 dias no mês, tá? Vou fazer aqui com outra corzinha, colocar um azul aqui. Azul, pronto. Esse aqui ficou para diferenciar. Então agora eu quero calcular a taxa Selic ao mês, tá certo? Para calcular essa taxa Selic ao mês, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar a função taxa. Então agora eu vou escrever, ó, taxa. E olha aqui, ele já escreve embaixo aqui, ó, ele já dá os parâmetros aqui que a gente usa. Tá ok? Número de períodos, pagamento, valor presente, valor futuro, tipo, estimativa. Tá? Então aí é o seguinte. Eu quero agora transformar de taxa ao dia para a taxa ao mês, tá certo? Então aí é o seguinte, ó, primeiro eu vou colocar o PGTO, não vou colocar nada, então ou vou colocar zero, só para mostrar que funciona também. O VP menos 1, valor presente ou capital menos 1, valor futuro montante 1 mais a taxa ao dia, tá certo? Então que é essa aqui que a gente calculou, tá ok? Então tá aqui. E agora eu vou aqui para o número de períodos. Tá? Então vamos lá. Número de períodos, que é o primeiro parâmetro. Vamos parar e pensar. Eu dei até o truquezinho ali, ó. É o quero sobre o tenho. Tá ok? Muito bom. Eu quero ao mês. Então eu quero a taxa de um mês. Tá ok? E eu tenho número em dias. Então um mês tem 21 dias úteis. Então 1 sobre 21 dias úteis, tá certo? Porque eu quero um mês, eu tenho ao dia, tá certo? Eu tenho em dias. Então, quanto eu tenho, e os prazos têm que equivalentes, ó. Um mês aqui, 21 dias, é o que eu tenho equivalente a um mês. Então agora aí funciona. Aí deu a taxa, aumentar o número de casas para a gente ver aqui, ó. 0,8924. E aí eu vou fazer o seguinte, ó.
Então aqui, só para a gente lembrar, isso daqui foi o quê? Conversão de ao dia para ao mês. Essa aqui foi a conversão de ao ano para ao dia, tá certo? E agora eu vou fazer outra conversão aqui. Eu vou converter, já vou colocar aqui, ó. Vou fazer a conversão de ao mês para ao ano. Então, essa conversão aqui, deixa eu colocar outra corzinha também, só para diferenciar. Então, também aqui, ó, vou usar igual a taxa, função taxa. Primeiro parâmetro, número de períodos. Então, número de períodos aqui, vou deixar por último. PGTO não tem nada. Então, valor presente menos 1, que é o do truque. Ah, posso usar um outro valor presente? Pode, mas depois o valor futuro tem que ser esse valor presente mais o valor presente vezes a taxa que você tem. Então, vai dar mais trabalho. Eu prefiro aqui, ó, vou pegar a taxa ao mês, porque eu quero converter de mês para ano. Então, peguei a taxa aqui. E agora eu volto para o começo, ó, volto para o primeiro parâmetro, o NPER, tá certo? Então já passei pelos outros parâmetros. Número de períodos. Então, o que eu quero aqui? Ó? Eu quero ao ano, tá certo? E eu tenho ao mês, tá? Então, o que é o equivalente? Os prazos equivalentes. Então, eu quero um ano e no denominador eu quero o equivalente ao quê? Que eu tenho em meses. Então, um ano tem 12 meses. Então, é 1 sobre 12. Então, tá aqui. Aumentando o número de casas, 11,25. Ó. Posso aumentar aqui mais para vocês verem. Então, tá aqui. Essa é a conversão de taxa ao mês para taxa ao ano. Tá joia? E aí posso também, aí a gente pode converter o que você quiser. Então, aqui ó, conversão de ao ano para ao mês. Tá joia? Então, aqui vou só copiar isso. Deixa eu apagar esse. Então, aqui ó, vou mudar a cor daqui. Então, aqui, igual a taxa. Número de períodos, vou deixar por último, PGTO não tem, valor presente menos 1, valor futuro 1 mais. Eu quero converter de taxa ao ano, então agora eu tenho ao ano, tá certo? Para o mês. Volto aqui para o primeiro parâmetro aqui, que é o número de períodos. Então, o que eu quero? Eu quero em meses, não é isso? De taxa conversão ao ano para o mês. Então, eu quero um mês e eu tenho ao ano. Então, aí é o seguinte, o que eu quero? Mês e eu tenho ano. Então, eu tenho um ano aqui no denominador e eu quero em mês. Então, um ano equivalente em meses são 12 meses. Então, aqui é 12 meses sobre um ano. 12 sobre 1 é 12, então é só deixar aqui. Fazendo isso, tá aí a função. Abrir aqui para vocês verem aqui a taxa, como que transforma de ao ano para meses. Beleza? Então tá aqui. E deu igual ao outro resultado como que tinha dado. E aí dá para fazer de qualquer forma. Ah, e se eu quiser trabalhar com períodos? Ao período, a mesma coisa. Você quer trabalhar com ao período? Só lembrar o seguinte, ao ano é um tipo de período, ao dia é um número de períodos, tá certo? O que difere é que quando você tem um número de períodos, então você tem que transformar esse um período em alguma unidade de tempo que você conheça. Então, normalmente, a situação já diz, tem um período de 125 dias, um período de 2 décadas, tá certo?
E aí você pega esse período e transforma. Normalmente a dica é, pega o período, o período foi dado em dias, então faz o seguinte, você transforma o período para dias e depois você transforma de dias para outra unidade de tempo que você está querendo. Mas aí dá uma volta, mas tudo bem, mesmo que você use a fórmula, você acaba dando dá uma voltinha, às vezes uma volta mais rápida, às vezes uma volta mais lenta, mas você chega certo. Então normalmente foi dado um período de 125 dias, então você pega e transforma da taxa ao período, então você tem um período e você quer em dias, tá certo? Então usa a regrinha que a gente viu e você calcula a taxa como a gente fez. E aí depois você converte para o mês, ao dia, ao ano, para o que você quiser. Tá joia? E aí funciona. Pessoal, um jeito de aplicar isso daí é praticar. Então brincar com essas taxas como a gente fez aqui, ó. Foi dada a taxa Selic aqui, coloquei essa taxa Selic, calcula ela ao dia, tá certo? Depois calcula ao mês, calcula depois volta ao ano. Então, inclusive tem que dar certo. Se você transformou ao dia, taxa Selic para ao dia, tá ok? E depois transformou para o mês e depois transformar para o ano, tem que dar tudo igual, porque são equivalentes. E sempre o grande truque em todas as funções é ajustar esse prazo equivalente aqui. Tá joia? Ajustando o prazo equivalente, não tem como errar. Tá ok? E aí o que a gente pode usar também é a função taxa juro. Então vou mostrar aqui rapidinho, usando função ou fórmula taxa juro ou RRI na versão em inglês. Então, como que a gente faz isso daqui? Vou colocar aqui. Então, vou pegar e calcular também taxa Selic, tá certo? Então eu vou calcular a taxa Selic ao mês partindo ao ano, tá certo? Não, aqui. Conversão aqui de ao ano para ao mês. Então vou inserir aqui, fazer aqui inserindo a função. Deixa eu só subir um pouco mais para ficar mais fácil ler aqui. Então inserir aqui, inserir função financeira. A função taxa juro fica logo embaixo da função taxa. Então, clico aqui. A mesma coisa, ele só não tem o parâmetro PGTO, mas o PGTO a gente não usa. Mas a função taxa segue o padrão das demais financeiras. Aqui ele não usa. Então, eu vou colocar aqui 1 no valor presente. Eu também preciso criar um fluxo de caixa. E 1 mais a taxa. Ó, eu quero converter de ao ano para o mês. Então, a taxa que eu vou clicar é esse 11,25. Tá? E aí eu tenho que dar um número de períodos. E aí vale também aquela regrinha lá, é o que eu quero sobre o que eu tenho. Então eu quero meses e eu tenho um ano. Então um ano, como é que eu escrevo em meses? 12 meses, tá certo? O numerador e o denominador tem que ter a mesma quantidade de tempo, prazo equivalente, mesma quantidade de tempo. Então como eu tenho um ano, porque a taxa que eu estou fornecendo aqui é ao ano, tá certo? Então tem aqui em mês. Num ano eu tenho 12 meses, então 12 sobre 1, já dá para ver que a gente acertou aqui na prévia do resultado, dou OK e ele já calcula, tá certo? Então a função, deixa eu abrir aqui a fórmula, tá aqui, a função taxa juros, então, melhor, taxa juro, ou RRI, ela funciona de maneira similar à função taxa que a gente usou aqui, tá certo? Então, maneira similar. Só que ela não segue o padrão. Ó. Então, se você está acostumado já com o padrãozinho das outras funções de matemática financeira, você coloca menos 1 no VP para fazer essa inversão de sinal, aqui no taxa juros não funciona assim. Tá? Inclusive, olha aqui, ó, se eu seguir a conversão, colocar menos 1 aqui, ó, ele dá erro, deu ruim. Então... Por isso eu não gosto dessa taxa juros. Ela não agrega, se a gente comparar com a função taxa, ela não agrega nada demais, tá? E ela trabalha com um padrão diferente. Então,
Mas tem gente aí, uma oportunidade, uma outra função, quem quiser usar, fique à vontade. Tá legal? Aí gosto de novo do freguês da freguesa. Tá aí, pessoal, como a gente faz equivalência de taxas no Excel usando a função taxa ou a função taxa juros ou RRI. A função taxa é a minha preferida, eu até recomendo que mais fácil acertar, menos de errar. E em inglês eu não tinha falado, chama rate. Função muito fácil de usar e só tomar cuidado para fazer conversão de taxas ou equivalência de taxas, tem que estar atento sempre às unidades de tempo usadas em cada um deles e os prazos serem equivalentes na hora que a gente usar a função, tá bom? Até mais!